Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a um novo período literário. Depois de falarmos sobre o trovadorismo, as cantigas de amigo, de amor, de maldizer, de escárnio, de falarmos sobre novelas de cavalaria, hoje nós vamos dar um salto, vamos pular do trovadorismo para o humanismo, para o estilo literário, a segunda escola literária de Portugal, que se chama humanismo. Quando a gente pensa na escola, numa escola que tem o nome, que traz em seu nome humanismo, humano, a gente tem que pensar e observar essa imagem aqui. Por quê? Porque essa imagem aqui é representativa para o humanismo. Por quê? Porque há uma modificação no modo de como a gente vai analisar as coisas. Há uma mudança na visão religiosa. Por quê? Porque lá no trovadorismo nós tínhamos Deus como centro do universo, Deus acima de tudo. Nós tínhamos uma visão teocêntrica. Deus é responsável por todas as coisas. Deus é responsável por tudo que eu faço. No humanismo, nós vamos ter algo contrário. Por quê? Porque nós vamos ter uma visão antropocêntrica. Nós vamos ter o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, o homem como responsável por todas as suas atitudes. Essa é a primeira grande mudança que nós vamos ter entre o trovadorismo e o humanismo. Então vamos começar falando um pouquinho então dessa época da Era Média ainda, da Idade Medieval, que é o humanismo. O humanismo, então, corresponde à fase de transição do mundo medieval para o mundo moderno. Ele traz consigo um espírito novo, provocado por transformações sociais, originada pela descoberta de que o homem, o ser humano, é a medida para todas as coisas. O ser humano é responsável por todas as suas atitudes. Eu não posso mais dizer que eu saio guerrear, combater, matar em guerras, em cavalarias, em nome de Deus. Eu saio porque eu quis sair. Ou seja, o homem é responsável por suas atitudes. É com essa base, com essa nova visão, que surge, então, o humanismo. Uma das maiores novidades do humanismo, ou da época, podemos dizer, foi o aperfeiçoamento da imprensa, um dos fatos históricos e mais relevantes da história da humanidade, pois impulsionou a cultura e a ciência. Ou seja, a invenção de uma máquina de impressão facilitou e modificou, ou melhor, transformou o mundo. Por quê? Porque impulsionou que a cultura chegasse em todas as camadas da sociedade e a ciência se propagasse de modo geral. Aí eu trouxe aqui, trocando algumas ideias, ou alguns questionamentos. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro pensamento, primeira coisa que eu tenho que pensar. Antes da invenção da imprensa, os livros eram reproduzidos manualmente. Qual ou que problemas ou quais problemas esse processo poderia gerar? Vocês já pensaram nisso? Como é que era feito a impressão de livros antes da máquina de impressão? Bom, vou descontar, então, uma novidade. Ou, para alguns, né, não tão novo, mas era feito cópias. Pessoas eram contratadas para copiar manualmente, livro por livro. Se eu quisesse, ou se eu escrever um livro lá, um cancioneiro geral, por exemplo, com várias cantigas, com várias poesias, com toda a sua obra. E o Alceu precisa de 10 cópias desse livro. O que faz? O Alceu vai lá e vai contratar um copiador. Essa pessoa vai copiar 10 vezes o livro do Alceu do início ao fim. Ou seja, o que isso poderia gerar? Poderia gerar falhas, que não seria uma cópia uniforme, ela poderia cometer erro, mudando o sentido, mudando uma palavra, e esse erro sendo modificado cada vez mais. Então, a resposta, entre outros, morosidade na reprodução, ou seja, ia demorar muito tempo para copiar esses 10 livros, né? Ia ter um alto custo, porque as pessoas demorariam tempo, eu teria que pagar por dia ou por obra copiada. Erros ortográficos, porque errar ao copiar um texto é algo bem comum. E diferenças visuais de um exemplar reproduzido e o original, porque a letra não seria a mesma. Todo mundo, eu fiz com a minha grafia, com a minha letra. As cópias teria outra grafia, outra letra. Segunda
curiosidade, ou segundo pensamento. Na Europa, qual era a minoria restrita que tinha o privilégio da produção cultural escrita, conforme a teoria apresentada anteriormente, ou conforme nossos estudos sobre o trovadorismo? A cultura, os livros, estavam na mão de quem? Quem é que tinha o poder de ter o livro, de ter a sabedoria, de ter acesso à ciência e todo o material produzido? O que vocês pensam? Estava na mão de um grupo seleto, pequeno grupo, que é a igreja. A igreja dominava os livros, a impressão, a cultura, o saber. Tudo estava nas mãos da igreja, de um pequeno grupo que era a igreja. Terceiro, na sua opinião, a imprensa propiciou o intercâmbio cultural na Europa? O que vocês acham? Com o que a gente está falando? Aconteceu isso? Sim. Por quê? Pois a produção em larga escala do conhecimento humano proporcionou a divulgação de informações mais rapidamente, ou seja, o saber chegou em diferentes camadas da sociedade portuguesa e depois foi se propagando cada vez mais, mas a invenção da imprensa ajudou a divulgar notícias, sabedorias, ciências e a própria literatura, porque chega com maior facilidade, diminui o custo, mantém uma uniformidade e vai atingir outras camadas. Ainda, por que o aperfeiçoamento da imprensa contribuiu para acelerar a mudança da mentalidade herdada do período medieval? Por que isso aconteceu? Porque porque permitiu a propagação mais rápida de novas ideias e, melhor, democratizou as informações, propiciando, então, o avanço científico, a produção do saber e, consequentemente, uma mudança de mentalidade, porque as pessoas começaram a ter acesso ao saber, começaram a ter acesso a novas teorias, a novos pensamentos, a novos textos que eles poderiam ler, compreender, interpretar. Ou seja, isso alavancou, podemos dizer assim, o saber em Portugal. E, por último, qual foi o primeiro livro impresso por Gutenberg que teve uma tiragem de aproximadamente 300 exemplares e foi impresso em latim? Você sabe qual foi esse livro? Tem uma ideia? Pensem, a gente está vindo da Idade Média, do trovadorismo, de uma visão de que Deus está acima de tudo, é o centro do universo, para uma visão que o homem passa a ter esse poder digamos, ele ser responsável pelos seus atos. Então, só pode ter sido a Bíblia. Então, o primeiro livro impresso na máquina de impressão que foi aprimorada por Gutenberg em 1450 foi 300 exemplares da Bíblia. Então, vamos lá. Um dos maiores inventos do século XV foi a imprensa aperfeiçoada pelo alemão Gutenberg em 1450. O processo de reprodução de grande número de textos de uma vez só por meio de caracteres de metal estabeleceu grande intercâmbio cultural na Europa. Aqui eu trouxe uma imagem de Gutenberg, esse aqui é Gutenberg, e aqui uma imagem ilustrativa de como era a sua máquina. Lembre-se que parece uma máquina de prensa. Era mais ou menos assim que funcionava. Era feita uma chapa, caractere por caractere, né, letrinha por letrinha, e depois meio que quase um carimbo na folha e saía impresso. Claro que isso era demorado? Era, mas era alta escala, poderia imprimir quantas vezes eu quisesse depois da chapa pronta. Curiosidade. Antes da imprensa, a fabricação e a produção de livros eram feitas manualmente. A pessoa que fazia a transcrição do texto era chamada de copista. Nessa época, a cultura era restrita a um pequeno número de pessoas, geralmente ligadas à igreja. Ainda, desse modo, até o século XV, predominavam os analfabetos na população europeia. Com a invenção de Gutenberg, a sociedade começa a se transformar, pois o livro passa a ser uma peça essencial para a democratização da ciência e das informações, propiciando, assim, uma mudança na mentalidade social, ou seja, uma reflexão maior em toda a sociedade portuguesa. Então, o segundo período medieval, que corresponde ao humanismo, tá? O segundo período medieval, ou humanismo, tem início no século XV, em 1434. Ou seja, guardem essa data. Essa data é muito importante. O humanismo começa em 1434, quando Fernão Lopes assume como cronista-mor da Torre do Tombo,
pelo rei, foi nomeado, né, cronista mor pela Torre do Tombo, pelo rei Dom Duarte, e encerra, para efeitos de estudos, em 1527, quando o poeta Sá de Miranda regressa da Itália, trazendo novidades renascentistas para Portugal, ou seja, início do humanismo. 1434, quando Fernão Lopes assume como cronista-mor da Torre do Tombo. Qual é o término do humanismo? 1527, quando Sá de Miranda regressa da Itália com ideias renascentistas, e aí nós temos um novo ciclo de cultura começando, que é o que a gente chama de classicismo. Tá? Então, essas datas são super importantes. Essa imagem aqui é uma imagem atual da Torre do Tombo, que existe até hoje em Portugal, é a fachada da Torre do Tombo. Hoje é conhecido como Instituto de Arquivos Nacionais em Lisboa, Portugal. Mas é nesse lugar que ficam guardados todos os registros históricos de Portugal, do país, né? Tudo que aconteceu desde a sua descoberta, lá na Idade Média, até os dias atuais. O humanismo é o período de desenvolvimento da historiografia portuguesa, principalmente pela dedicação dos cronistas que trabalharam na Torre do Tombo. O que é a historiografia? São pessoas que fazem levantamento histórico de um determinado rei, ou seja, vamos fazer de conta que o Alceu foi nomeado, herdou o trono de Portugal. Então, um cronista vai fazer o levantamento de todo do meu reinado, de quando eu nasci, tudo que aconteceu no meu reino, todas as conquistas que eu tive. Isso ficava a cargo de cada cronista, e depois esses textos eram armazenados na Torre do Tombo, tá? Que também conhecida como Torre do Castelo de Lisboa, que é o local onde se arquivam até hoje os documentos portugueses. A historiografia portuguesa muito deve aos cronistas encarregados de guardar e conservar os arquivos do Estado. O segundo período medieval corresponde a uma etapa importante da história de Portugal, pois foi nessa época que aconteceu a dinastia de Aves. Ou seja, a dinastia de Aves chega ao poder. Ela fora iniciada nos anos de ascensão do culto de Dom João I, o mestre de Aves, ao trono em 1385. O que é a dinastia de Aves? Tá? Dinastia de Aves, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas é uma sequência de reis que batalharam muito por Portugal. Então, o que a gente tem que pensar ainda? Que a modernização portuguesa e o implemento das grandes navegações é neste momento. É no período humano que começa as grandes navegações portuguesas. Por quê? Porque o feudalismo entra em decadência. O feudo, essa imagem de baixo, entra em decadência. E o que acontece? As pessoas que viviam nos feudos, né, os vassalos dos senhores feudais, se afastam desse feudo e criam pequenos vilarejos. E aí surge o mercantilismo, que é o sistema econômico que vai predominar no humanismo. Então, com o mercantilismo começa a surgir a necessidade de comprar mercadorias. Como é que era feita essa compra? Era feita por meio de atravessadores que paravam as embarcações no porto, em Portugal, e aí as pessoas compravam deles por um valor alto. Com o tempo, surgiu-se a ideia de tentar um caminho, uma rota para as Índias, e buscar as especiarias direto nas Índias para diminuir o custo. É assim que surgem as grandes navegações de Portugal e também o período mais próspero de Portugal. Então, as grandes navegações para a expansão comercial substituíram o espiritualismo presente no trovadorismo. Esse segundo momento, marcado por uma profunda transformação na sociedade europeia, em geral, é alavancado pelo comércio marítimo, a produção de bens e cultivo da terra. Surgem pequenos mercadores e aos poucos, a sociedade feudal começa a declinar e sumir. A cultura foi se liberando da igreja, ultrapassando os muros dos mosteiros e abadias e se ampliando, sobretudo em decorrência do aperfeiçoamento da imprensa, que propiciou a multiplicação do conhecimento. A difusão das notícias foi acelerada e intensificou-se a redescoberta dos conhecimentos da cultura greco-latinas, adormecidas até então. Agora,
a descoberta do poder humano identificava um novo, ou seja, há uma mudança, como a gente falou. O teocentrismo fica para trás e começamos a falar do antropocentrismo. E com o antropocentrismo, a igreja não perde a sua força, mas ela começa a ser mais flexível. Tanto é que daqui a pouco começa a surgir peças teatrais que não são profanas, que não falam mais da vida de santos, de festas da igreja. Mais adiante, a gente vai ter a presença da mitologia greco-romana dentro das obras, os deuses, né, da mitologia. Até então, por quê? Se aparecesse isso lá no trovadorismo, as pessoas morreriam por causa da igreja, eles seriam acusados de heresia, tá? Mas essa mudança, isso começa a modificar. Claro, não foi de um dia para o outro, demorou anos, mas a mudança começa a acontecer. Então, a curiosidade sobre a dinastia de Aves, que representa uma sequência de reis que governaram Portugal entre os anos de 1385 a 1580, que foi iniciada pelo Dom João I. Durante essa dinastia, floresceu a expansão comercial e o desenvolvimento de novas rotas marítimas, a aquisição direta das especiarias da Índia sem atravessadores, que diminuía os custos. O domínio de diversas colônias, entre elas o Brasil, né, nesse período, durante o humanismo que o Brasil é descoberto, e entre outras conquistas que levou Portugal a acumular grande riqueza. Aqui eu trouxe uma imagem do mestre de Aves, que é o primeiro grande presidente, digamos, rei de Portugal, não presidente, rei de Portugal. Tá? O Dom João I, o mestre de Aves. E aí vamos falar sobre a questão do humanismo e o antropocentrismo. O humanismo corresponde, então, ou compreende essa fase de transição entre o pensamento medieval e o moderno, entre o teocentrismo, Deus como centro do universo, e o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Há essa mudança. Eu deixo de lado o teocentrismo e começo a pensar no antropocentrismo. Eu, o ser humano, o homem, sou responsável por minhas atitudes. O surgimento da burguesia mercantilista, que impulsionou as grandes navegações, associado a um conjunto de mudanças políticas e sociais ocorridas na Europa Ocidental, motivaram os europeus da época a serem mais questionadores, mais críticos e a externar seus pensamentos, diferentemente do período anterior de vassalagem e servidão. Cada vez mais ganha força o princípio antropocêntrico, de que os seres humanos são seres racionais, capazes de guiar sua própria trajetória, sem deixar de acreditar em Deus. Eu sou responsável por minhas atitudes. Esse é o pensamento antropocêntrico. Eu sou homem e sou responsável por minhas atitudes. Mas isso não significa que eu não tenho mais fé em Deus. Eu continuo sendo um católico, eu continuo acreditando em Deus, mas eu não sou mais cego de fazer tudo, né, que me diz, se eu tenho que matar, em nome da igreja, eu vou matar. Não, isso é uma decisão tua. Tá? É o ser humano, o antropocentrismo, o homem como centro do universo, o homem responsável por suas atitudes. Então, a valorização do ser humano marca, portanto, o humanismo, modificando-se a visão estática do homem, fechado no feudo, predominante na primeira época medieval. Ó. O homem como centro do universo. Curiosidade. A grande confiança no ser humano e a crença de que as coisas se mediam pela força do humano foram responsáveis pelo impulso da navegação em Portugal. Nessa escultura, que representa as grandes navegações inaugurada em 1960 em Lisboa, Portugal, vê-se a representação de uma nau e seus tripulantes, entre eles Dom Henrique, o príncipe navegador responsável pelas primeiras navegações portuguesas. Os primeiros navegadores temiam as viagens marítimas. Por quê? Porque eles acreditavam que, entre outras lendas, que as naus seriam engolidas por monstros marítimos. Ou seja, existia uma lenda de que, no meio do oceano, existiam monstros marítimos que engoliam inteira os navios se chegassem próximo deles. O que aconteceu? Acontecia, então, a navegação pela costa, para não se atirar ao mar com esse medo das lendas. Essa escultura de Dom Henrique aqui, ela simboliza as grandes navegações portuguesas. Ela se encontra bem
de frente ao mar em Lisboa até hoje. É uma escultura enorme. Se forem a Lisboa, não deixem de conhecer. Vocês podem subir nela e ter uma visão de toda do mar português. Então vamos ver quais são as características do humanismo, né? Desse pensamento humano. A gente já viu que o antropocentrismo é a base de construção, que o ser humano é o centro do universo. Então o termo humanismo designa a produção escrita que se opõe ao pensamento teocêntrico e à estética medieval e que valoriza uma nova concepção de vida, na qual se acentuou o valor humano e suas realizações, bem como o entusiasmo pelo saber, pela ciência, pelas artes e pelo pensamento clássico. Por isso, nesse período são retomados, redescobertos e bastante apreciados os autores gregos latinos. Até porque a gente vai ver daqui a pouco a presença e a inspiração desses escritores na literatura portuguesa, principalmente quando nós entrarmos no período clássico, tá? No classicismo, porque lá vai ter uma retomada do soneto, vai ter a presença da mitologia greco-romana, greco-latina, ou seja, os deuses da mitologia. Há uma retomada desse modelo que já existia. Então, o humanismo se caracteriza por um dado importante, a valorização da cultura. Isto se dá também pela invenção da imprensa, que propiciou a difusão de notícias, a necessidade de se aprender a ler e a escrever, e, enfim, a sede pelo saber. A ideia de que é por meio do conhecimento que o homem se transforma e transforma a vida foi um dado peculiar ao humanismo. A divulgação dos conhecimentos passou a ser uma necessidade em face da noção de que, através dele, o ser humano pode ser mais poderoso. Isso não significa que, de uma hora para outra, todos ficarão cultos. Não. Até porque isso demorou tempos e tempos, mas propiciou o saber a alcançar outras camadas, a alcançar outros limites e não mais somente o clero ou os nobres de Portugal. A cultura chegou a outros setores, tá? Esse processo vai durar todo o século XV. Então, durante muito tempo, os detectores da cultura eram elementos da igreja e da nobreza. No humanismo, a cultura religiosa passou a conviver com a cultura profana. Isto é, a cultura se desenvolveu fora da igreja, entre o povo. Isso aconteceu devido ao desenvolvimento das cidades, do comércio, dos novos intercâmbios que se estabeleceram após a questão da expansão marítima. E aí surgiu também a criação de peças teatrais profanas, com temas não religiosos. Até então, todas as peças teatrais eram somente sobre algum dia da Igreja Católica, um santo da Igreja Católica, uma data comemorativa da Igreja. Ou seja, no humanismo vai surgir a peça profana, que não se baseia somente na Igreja, que tem como meio ou como objetivo divertir, mas também de ensinar, além de produção de crônicas que colocavam o povo como agente da história, que foram feitos literários para o humanismo. E aí a gente fala agora do primeiro ou do mais importante historiógrafo da história de Portugal, que é Fernão Lopes e a historiografia. Então, Fernão Lopes. Os dados da vida de Fernão Lopes são poucos conhecidos. Sabe-se que ele viveu entre 1380 e 1460, era de origem humilde e foi nomeado por Dom Duarte para trabalhar na Torre do Tombo. Primeiramente, foi nomeado como guarda-mor, um importante cargo de confiança, cuja função era iniciar a escrita da história de Portugal, contando as realizações dos reis portugueses por meio de crônicas. Essa seria uma imagem de Fernão Lopes. Fernão Lopes, então, inicialmente completou as narrativas sobre os reis portugueses, que constavam dos relatos bastante vagos da crônica da Espanha, pesquisou nos cartórios das igrejas, nas sepulturas, em registros, vários registros, fez pesquisa de campo para chegar à verdadeira história, a verdade da histórica, ou a verdadeira história então.
A visão de Fernão Lopes foi bem diferente da visão dos outros cronistas mora. Ele se destaca justamente por isso, pela essa visão diferente. Por quê? Porque ele tem uma noção de conjunto, enquanto os outros cronistas tinham uma noção de individualismo, falavam somente daquele determinado rei. O Fernão Lopes ele tem uma visão de conjunto. Por quê? Porque ele vai falar do rei, mas ele vai falar de tudo o que aconteceu no reino. Ou seja, vai falar de como o rei era, a interação do rei com o povo, como o povo era, quais são as festas que aconteciam naquele reino, naquele reinado. Ou seja, ele vai fazer um movimento diferente. Ele vai apresentar um panorama da sociedade portuguesa com todas as suas contradições e seus movimentos. Um fato que até então é inédito, porque nunca tinha acontecido. E é por isso que ele entra e tem tanta importância para a historiografia em Portugal. Por isso, dedicou grande parte de sua atenção à explicação acerca da coletividade, incluindo na sua historiografia o registro das manifestações populares, folclóricas, bem como festas típicas, movimentos religiosos e revoluções. Pela sua importância, ele é considerado o pai da historiografia em Portugal, ou seja, pai da historiografia em Portugal, Fernão Lopes. Fernão Lopes, então, são atribuídos as seguintes crônicas. Nós temos 3 textos que são atribuídos a Fernão Lopes. O primeiro é Crônica ao Rei Dom Pedro. Focado no reinado de Dom Pedro I, o episódio mais conhecido da obra é a narrativa sobre o assassinato de Inês de Castro, dama da corte e amante do rei. O assassinato ocorreu a mando de Dom Afonso IV, Dom Afonso VI, pai de Dom Pedro. A gente vai falar sobre Inês de Castro mais adiante, por quê? Porque é um episódio que marca a história de Portugal. Porque Inês de Castro era amante de Dom Pedro, ela foi morta, né? Primeiro foi exilada, depois o Dom Afonso VI manda matar Inês de Castro, Dom Pedro descobre, depois que se torna rei, descobre que a amada foi assassinada a mando do pai, ele resolve coroar Inês de Castro rainha de Portugal mesmo depois da sua morte. Então tem fatos históricos aí que são bem interessantes que a gente vai falar mais adiante. Crônica é o rei Dom Fernando, focado no reinado de Dom Fernando, casado com Dona Leonor Teles, que vai estende-se até a Revolução de Aves. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem, tirar aqui a tela da frente. E a última crônica é o rei Dom João I, organizada em 2 partes. Na primeira parte, Fernão Lopes narra desde a morte de Dom Fernando, de 1383, até a ascensão do mestre de Aves, Dom João I, em 1835. Na segunda parte, relata o reinado, que tem um pequeno probleminha de data, tá, pessoal? Vou arrumar em seguida. Que até relata o reinado de Dom João I, que se estendeu de 1385 até 1411. E aqui algumas imagens da obra. Tá? E aí aqui eu trouxe o fato que é diferente de Fernão Lopes, que é as festas, os rituais, o povo, né, que é retratado, que aparece na sua obra. Então, Fernão Lopes dá ao leitor uma visão conjunta de sociedade da época, não focando suas crônicas apenas nas realizações dos reis. Ao contrário, apresenta e analisa diversos aspectos sociais e econômicos de Portugal. Desse modo, Fernão Lopes apresenta uma visão bastante moderna da história, porque ele não foca somente no rei, mas ele foca em toda a sociedade portuguesa da época. Aí nós temos também, nesse período, além da historiografia, nós vamos ter a poesia palaciana. O que foi a poesia palaciana? A poesia trovadoresca, que entrou em decadência, ressurgiu com os ideais do humanismo, reformulada e sem a música para acompanhá-la. Os temas continuam variados, porém reforçam-se mais os sentimentos que a crítica, pois eram feitas por nobres e circulavam apenas nos palácios. Ou seja, a poesia palaciana é uma poesia feita por nobres e somente circulava dentro dos castelos, dentro da nobreza. É uma poesia bem restrita, tá? E não tinha mais a música, ela era feita para ser declamada. Nesse sentido, se dá o nome de poesia palaciana à produção poética que floresceu nos anos de 1400, século XV,
dentro dos palácios, nos serões, no seio da vida aristocrata, ou seja, dentro do reino. Não vai ser uma poesia que vai sair para o povo de modo geral. Um poeta frequentador da corte, Garcia de Rezende, recolheu em 1516 toda a produção poética palaciana em O Cancioneiro Geral, que se tornou a coletânea mais importante para o conhecimento da poesia que circulava no século XV. O desenvolvimento da vida na corte favoreceu o florescimento de atividades de lazer para a aristocracia cortesã, saraus, passatempos, pequenos espetáculos e concursos de poesia que tinham lugar nos palácios. Tá? E aqui uma imagem do Cancioneiro Geral organizado por Garcia de Rezende. E quais são as características da poesia palaciana? Primeiro, desassociada da música, não tem acompanhamento de música de nenhum instrumento. A poesia ganha ritmo próprio, buscando um arranjo formal e utilizando o recurso de ritmo, em versos metrificados de 5 ou 7 sílabas poéticas. Ainda, ela é elaborada para ser recitada e não mais cantada, como acontecia no trovadorismo. A cantiga mais elaborada formalmente, com uma linguagem muito mais rica que aquela que a gente conheceu lá no trovadorismo. Ainda, manteve os temas da lírica, da tradição amorosa, mas a estrutura formal paralelística caiu também em desuso. Ou seja, é uma poesia que se baseia lá nas cantigas trovadorescas, mas ela é reformulada, ela é modernizada, podemos dizer assim, porque ela não vai ter mais a música e ela foi incorporada, foi modificada na sua estrutura, porque ela perde o paralelismo, ela vai ter termos mais técnicos, mais formais. E quais são os poetas palacianos, tá? Os poetas palacianos entre os poetas palacianos estão Garcia de Rezende, que compilou a produção palaciana em Um Cancioneiro Geral e se destacou como poeta com a sua Trovas à Morte de Dona Inês de Castro, além de Duarte de Brito, João Ruiz Castelo Branco, Sá de Miranda e Bernardino Ribeiro, sendo que esses dois últimos se tornariam conhecidos no período literário seguinte, ou seja, no período clássico. Mas eles escrevem poesias palacianas, mas vão ganhar destaque dentro do classicismo, que é a próxima escola que nós vamos conversar. E aí a gente começaria a falar sobre o teatro popular de Gil Vicente. No entanto, o Teatro Popular de Gil Vicente merece uma aula somente sobre o teatro, somente sobre Gil Vicente. Então, num próximo encontro, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre Gil Vicente e o teatro popular, suas principais obras, comentar. Hoje, a gente tinha que falar sobre a historiografia e sobre a poesia palaciana. Espero que eu consiga ter passado as ideias bases desse novo período literário, que é o humanismo, suas características, sua importância, e aguardo-os num próximo encontro para falarmos sobre Gil Vicente. Forte abraço e até a próxima, galera!